Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Exatamente! Ainda tentando atribuir uma rotina na produção de vídeos, vamos sim voltar com as nossas lives fonte de cálcio, mas ainda na ausência aí do nosso programa Ao Vivato, vamos falando dos acontecimentos do futebol italiano, seja envolvendo a seleção italiana, segunda, terceira, primeira divisão, obviamente, e nesse vídeo aqui, é claro que a gente vai falar desse encerramento do final de semana ou das rodadas do Campeonato Italiano Série A e Série B, que agora sim encerraram as respectivas rodadas aí. A Série B findou a jornada de número 5, enquanto a primeira divisão acabou de fechar a rodada de número 4. Se você ainda está meio perdido em relação à classificação, os jogos que acontecem, aqui no YouTube a gente passa a informação de uma maneira diferente, fica a recomendação para acessar tanto o golazzo.com.br, que tem as tabelas e os resultados, mas sobretudo o Instagram, que fica muito mais fácil de localizar quais foram os últimos resultados, artilharia, classificação, mas só ver nos stories ali, nos destaques, no Facebook também, para quem faz uso da rede social, tá tudo bem documentado, então você fica por dentro de tudo que aconteceu. O meu comentário de Série B aqui vai para olhando exatamente para a classificação, da maneira como está, então 5 jogos aí realizados para cada uma das 20 equipes, e a gente encontra a Sampdoria simplesmente na última posição, com apenas 2 pontos, o que significa que o clube não venceu nenhum jogo dos 5 que disputou até aqui, e aí vai piorando a situação, né? Começou a temporada com Andrea Pirlo no comando, depois de 3 jogos ele já acabou demitido, que para mim é um absurdo, goste ou não do Pirlo, fosse quem fosse ali, você passar junho, julho, o verão inteiro treinando, leva o time para um retiro em algum lugar aí, faz toda aquela convenção, com 3 rodadas depois você manda o cara embora, e aí trouxe o Sotil, tá tentando aí desenvolver o seu trabalho, mas por enquanto Sampdoria na última colocação. A gente sempre fala, né, que a Série B é bem imprevisível, o time que foi super bem numa temporada pode sim ser rebaixado. A Sampdoria viveu algo semelhante assim na temporada passada, ficou muito próxima da zona de queda, mas acabou se classificando para playoffs e aí parou ali na primeira fase dos playoffs. Hoje estaria sim na terceira divisão, então só fazendo o registro, mais o alerta para se daqui um ano, lá para maio mais ou menos, sair a notícia aqui que a Sampdoria foi rebaixada, a gente já está avisando aqui desse perigo, não só nesse vídeo, apontando a lanterna da competição, mas há algum tempo já, né? A outra notícia que tem parte da Série B também, mas envolve a Série A, foi o problema do VAR. O Campeonato Italiano está com seríssimos problemas, igual no brasileiro, igual em outros, assim, que rola aquele problema de interpretação. O VAR está com a imagem ali, mas está entendendo uma coisa diferente do que realmente está acontecendo. Nesse caso foi problema técnico mesmo. A gente vai falar dos outros jogos aí da Série A, mas na Série B o principal problema foi Salernitana e Pisa. O último jogo aí da rodada atrasou em 2 horas e 30 mais ou menos, porque simplesmente não tinha VAR. A conexão ali, a tecnologia não funcionava, tanto que se cogitou atuar sem o VAR. Eu nem sabia que era possível, mas o regulamento prevê, então tendo algum problema, teria o VAR humano ou seria adicionado mais assistentes ali. Uma grande várzea que, novamente, não ficou só na Série B, a gente vai falar disso já na Série A, e acabou atrasando em 2 horas. Era um jogo de domingo, então eu falo com certa propriedade aqui, ir a um jogo de futebol italiano no estádio num domingo, 9 horas da noite, bem tarde, assim, já gerou problema, e aí o pessoal fez a viagem da Toscana para Salerno, né, o Pisa jogando como visitante. Os caras queriam ir embora antes mesmo do jogo começar, porque talvez já estivesse com a viagem de volta programada num domingo, enfim, bem problemático mesmo e bem vergonhoso assim mesmo. Vamos ver como acontece nas próximas rodadas aí. Já transferindo agora para a Série A, a gente teve problemas também no VAR. Genoa e Roma, o problema foi interpretação, não foi técnico, então acho que foi uma das piores arbitragens aí, pelo menos dessa temporada vai ser com certeza. Então pênalti não dado para Roma, o gol que a Roma sofreu de empate no último minuto também não deveria ter sido validado. Então problemas, como a gente bem disse, de interpretação. E aí Como e Bolonha teve outro problema técnico, então avaliando ali o gol do Cutrone, se eu não me engano, se era válido, se não era, ficou uns belos 6 minutos aí com o jogo parado, depois teve que ter uma ligação pro árbitro para confirmar que o gol era válido. Então, final de semana bem esquisito mesmo, coincidência ou não, uma questão técnica afetando os jogos do futebol italiano, tanto na primeira quanto na segunda divisão. Bom, a gente encerra então a rodada número 4 do Campeonato Italiano Série A 2024-2025.
tendo aí surpreendentemente a Udinese na ponta. Óbvio, isso já aconteceu antes, não só da Udinese, tá com uma campanha muito boa, mas algum time surpreendendo nesse começo, com alguns tropeços, os times ainda se envolvendo com a competição, se acostumando com o calendário, mas ainda assim, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, e o jeito que aconteceu agora, perdendo do Parma fora de casa por 2-0 e buscar o 3-2 e coroar essa virada com uma ponta da tabela do campeonato italiano, para mim é simplesmente sensacional. Ter essa notícia, então falar disso num vídeo, para mim já acho magnífico. O que o Bologna fez na temporada passada, o título do Napoli anteriormente, acho que a gente vai se apegando a esses acontecimentos, simplesmente maravilhoso. Será que dura o Udinese na ponta aí? Passando pelos jogos então como 2 Bologna 2, foi a reabertura do estádio Giuseppe Sinigallia, né, que tinha aquela estrutura que a gente se acostumou a ver na Série B, com o Lago do Como no fundo, mas não tinha a capacidade para acomodar respeitando os requisitos e o que demanda a Série A para jogos de Série A. Foi feito isso, reabriu para esse jogo, 2-2 aí, o Como ainda buscando simplesmente se manter na Série A, e o Bologna não é mais o mesmo, né? A gente já imaginava com o Vincenzo italiano aí que teria alguns desafios, os caras saindo também, né? Alguns nomes saindo, o próprio treinador, enfim. 2-2 aí no Senigallia. Empoli 0, Juventus 0, surpreendente, segundo jogo da Juventus já empatando e segundo jogo seguido sem marcar gols. Os caras estão chegando, então o Thiago Motta vai aplicar esse time, mas tem que ver até quando vai durar essa paciência ou então apontar desculpa para o Allegri, né? Porque teve aquela emoção toda com a Juventus jogando para frente, meu Deus do céu, revolução e tudo mais em 2 jogos. Se você aplicou essa emoção toda, eu acho que tem que vir com a mão pesada na crítica. Eu não vou nenhum nem outro, mas só cobrando critério aí nessa análise da Juventus, que agora parte para a Champions League, e aí o bicho começa a pegar, né? Menos tempo para treinar, desafios importantes na Champions aí, vamos ver. Milan 4-0 no Venezia, finalmente a primeira vitória rossonera aí, já estava entrando em crise, tão pouco tempo de temporada, Champions League também prestes a começar contra o Liverpool, mas finalmente saiu essa vitória, liquidada ali no primeiro tempo, sem sofrimento, diferente de tudo que apresentava na parte mais recente do trabalho do Pioli, e esses 3 jogos aí com o Fonseca também simplesmente não funcionaram, né? Então vamos ver se a coisa acontece, pelo menos o Rossonero venceu aí. Genoa 1, Roma 1, como eu bem disse, a pior arbitragem aí de toda a rodada, talvez da temporada, a Roma muito prejudicada, claro, foi nesse jogo prejudicada, mas e nos outros, né? Por que está lá para baixo na tabela? 4 jogos, tudo sob controle, mas fica essa observação aí enquanto performance, mas dentro de campo mesmo, era para ter saído com a vitória ali. De Rossi acabou expulso no final, foi bem problemática aí essa arbitragem e o jogo em si. Atalanta 3-2 na Fiorentina, um jogaço daqueles, maravilhoso. Felizmente eu selecionei esse jogo ao invés de ver o meu Torino contra o meu Lecce, decidi ver a Atalanta contra a minha Fiorentina e deu azar para a minha Fiorentina porque a Atalanta levou a melhor merecidamente. Foi um baita de um jogaço, o Lukaman simplesmente maravilhoso, mantendo o nível, ainda melhorando o que ele já tinha apresentado na campanha do título da Europa League. Fiorentina mostrando um pouquinho mais, mas aí eu me cobro certo critério no sentido de descer a mão no trabalho do Vincenzo italiano e ver coisas semelhantes aí acontecendo com o Paladino. Gols por acaso ou até sendo um pouquinho mais bem trabalhados ali, mas ainda assim, bem aquém, trouxe aí os nomes importantes, né? Colpani já tá jogando, Moise Kean, para mim não era tão reforço, mas assumo que ele tá jogando bem, o Bove, o principal deles ainda não jogou, né? Que é o Gudmundsson. Então, vamos ver. Acho que tem esse tempinho aí para se observar a Fiorentina, mas já esperava mais, com certeza. Torino 0, Lecce 0. Para mim, o Torino segue aí como candidato ao título Bolonha dessa temporada, de ser o time que vai surpreender mesmo sem o Ivan Juric. Tá com o novo treinador, mas as coisas parecem fluindo e deixo a aposta ousada aqui de que vai sim voltar a vencer a Juventus no Derby della Mole, algo que não acontece desde 2014, 2015, enfim, vamos para 10 anos aí sem nada de vitória no Clássico, eu acho que nessa temporada sai. Cagliari 0, Napoli 4, depois daquele começo desastroso, parece que o Conte ia pedir demissão logo na primeira rodada, as coisas vão se encaixando ali no Napoli, é legal de ver o Conte vibrando assim num jogo de Série A, estar envolvido com
o jogo em si. É uma coisa que acho que não faz muita diferença, mas eu particularmente gosto de ver essa reação, como eu bem disse, esse envolvimento. Mas para mim fica bem claro assim, né, a questão do Lukaku Conte, que todo mundo fala que realmente funciona. Lukaku mais público que o adora, para ele faz total diferença. Teve isso na Inter, acho que não teve nenhum outro clube assim com tamanha intensidade, talvez esteja tendo no Napoli, o que faz diferença para ele, e mais diferença ainda para mim é tirar todo esse comentário, essa análise de ele ser uma besta enjaulada, ele não costuma perder gols na cara do gol. Não é a besta enjaulada, costuma perder gols na cara do gol sim, mas tem uma coisa que ele faz muito bem, é segurar o zagueiro. Ele fez isso com o Mina o jogo inteiro e servir muito bem qualquer outro cara que apareça, de preferência com o Kvaratskhelia. Aconteceu e deu no que deu. Monza 1, Inter 1, aí fica duas possíveis perspectivas aqui, então o tropeço de um candidato a título, que não jogou tão bem, ou então um candidato ao título que ia perder, mas por ser o coisa ruim, ele não perdeu o jogo, buscou empate e saiu com 1-1 do Will Power Stadium. Parma 2, Udinese 3, outro jogaço aí na rodada, grande virada da Udinese, como a gente bem disse. Segue o líder. Lazio 2, Hellas Verona 1, o último jogo da rodada. Muito bom jogo e deixo elogios para os dois aí. Times que eu não esperava absolutamente nada, esperava bem pouco na verdade. O mercado de transferências para mim bem abaixo, assim, decepcionante. Não que eu esperasse muita coisa, mas ainda assim abaixo dessa suposta expectativa minha. Escolha de treinadores que eu também não consigo digerir muito bem. Então o Baroni do lado da Lazio, o Zanetti do lado do Hellas Verona, e os times jogaram muito bem, assim. Acho que a Lazio tem jogadores aí, o Dia já chegou marcando gol também, então acho que tem coisas boas, assim. Eu que estava realmente muito pessimista em relação a esses times. E aí é isso. Fechando aqui esse boletim de Série A, mais um vídeo para o nosso canal. Convido a você, se não deixou o like até aqui, deixar o like, mas principalmente o seu comentário sobre essas notícias aí do futebol italiano e os resultados. Qual foi o mais surpreendente? Essa Udinese vai longe ou não vai? Tem algum time decepcionando? Deixa aí seu comentário, faço questão de interagir com vocês depois, porque eu vou ficando por aqui. Forte abraço, até a próxima!